cantor Ed Mota revoltou as pessoas nesses últimos dias ao dizer que quem curte hip hop é burro. É burro. Eu quero ouvir com vocês aqui o que ele disse, para que a gente possa pensar algumas coisas juntos sobre essa fala dele, né? Então ouçam. Respeita. Eu não sou branco, porra. Eu não sou branco, eu sou preto. Mas eu represento o que a raça tem de mais sofisticado. Eu não respeito... Peraí. É burro. Qualquer um que ouve hip hop é burro. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Sem exceção. Sem exceção. No outro dia eu vi um trecho de uma entrevista desse bobalhão, desse Rafinha Bastos. É porque hip hop, né, é o tipo de música que eu mais gosto de ouvir, né? Pô, o cara é um imbecil, entendeu? Tá escrito. O que alguém inteligente ouve? Jazz, música clássica, Steely Dan. Isso. Acabou. Na verdade, ele está reproduzindo aqui uma visão bastante classista do que é a arte, do que é a música, né? Mas eu quero juntar isso aqui com um outro vídeo que foi publicado também dias atrás pela influenciadora Raíza Costa, que vai numa pegada muito parecida, embora ela não chegue ao ponto de chamar quem curte música pop de burro. Mas vamos ouvir juntos aqui o que diz a Raíza Costa e juntar essas duas falas, né, do Ed Mota com a da Raíza, para a gente entender como essa visão classista, como essa visão elitista cultural perpassa a compreensão das produções culturais que existem por aí. Então vamos ouvir aqui Raíza Costa, falando aqui nesse caso sobre Taylor Swift e Beatles, né? Vamos ouvir juntos. Ô pai, você acredita que semana passada o New York Times comparou a Taylor Swift aos Beatles? É igual aqueles dois ingleses que viviam se atracando lá. Oasis. Do Oasis. E hoje, coitado, ninguém nem lembra deles. Ei, vocês celebram comida feita em larga escala, com automatização de máquinas para ter o mesmo gosto sempre e agradar os mais diversos paladares pelo excesso de sal, gordura e aromas artificiais? Não, né? Porque já virou senso comum que isso não é comida, isso é produto alimentício, que não nutre nem o corpo, nem a alma da gente. E aqui ela entra numa longa explicação, um vídeo bem mais longo do que isso, para entender por que a Taylor Swift não se compara aos Beatles de nenhum modo, né? Porque o jornal New York Times teria comparado os dois com base nos sucessos, né? Com base no número de hits que eles tiveram nas mais ouvidas. E aí ela primeiro compara quem compôs as músicas dos Beatles, que foram lá os três, né? Os quatro, na verdade, porque algumas canções também está o Ringo, mas principalmente o Lennon McCartney e também George Harrison. E ela compara com as composições da Taylor Swift, que foram vários compositores além dela. Então, assim, não é apenas ela que compõe suas canções. E depois ela entra ali na estrutura da composição musical da música pop, como tem um padrãozinho, uma formulazinha que é utilizada em praticamente todas as canções pop, então assim, seria um enlatado para socar a goela abaixo das pessoas, e aí em vez de chamar, como fez o Ed Mota, os ouvintes da Taylor Swift de burros, ela chama de pouco refinados, né? Ela não usa esse termo, mas basicamente são pessoas que não são capazes de distinguir ou de assimilar uma composição musical mais refinada e que exigiria talvez algum tipo de compreensão que vai além desse formato padronizado e formulaico, né? Bem, como eu falei, essas duas visões aqui, elas são bastante parecidas em muitos elementos, porque parte dessa hierarquia, né, como se houvesse uma hierarquia não apenas de produção, mas de gosto. Acho que aqui é mais importante, né, porque de fato existe uma hierarquia de produção. Existem músicas que são muito mais refinadas, muito mais sofisticadas em termos de composição, em termos de estruturação do que outras, mas além dessa hierarquia, que seria de sofisticação musical, haveria uma hierarquia de gosto, ou seja, de capacidade dos indivíduos de apreciar certo tipo de música mais refinada, mais requintada, enquanto que a massa, né, o povão, estaria se alimentando desses ultraprocessados culturais. Ou seja, não teriam a capacidade de assimilar algo mais requintado. A gente pode dizer que um dos grandes textos da filosofia que leva a esse entendimento, né, é esse aqui dos filósofos Horkheimer e Adorno, que se chama em português Dialética do Esclarecimento, e tem um artigo aqui, um texto aqui que é sobre a indústria cultural. E aí o Adorno e o Horkheimer, eles trabalham com a ideia de que a indústria cultural está socando nas pessoas, nesses ultraprocessados, né, para usar um termo aqui da Raíza Costa. Eles explicariam isso
Bem, claro, pela lógica do capitalismo, né? O capitalismo, ele quer maximizar os lucros, então assim, produz um produto de baixo custo, reduz os custos de produção, enquanto maximiza o lucro, e isso seria a razão por trás dessas produções formulaicas, não apenas na música, quanto no cinema, quanto, sabe, na própria arte visual e assim por diante, ou na literatura também. Então você tem lá formulazinhas básicas que são usadas exaustivamente porque é mais fácil fazer assim. E aí a gente pode pensar nos filmes da Marvel, nos filmes de super-heróis, filmes da DC, ou filmes no geral, né, comédiazinhas românticas padrões, muitos filmes que você assiste que, sabe, tem uma formulazinha que é viu um, viu todos. Então isso geraria uma redução de custos desses produtos culturais, ao mesmo tempo em que gera no espectador ou na pessoa que aprecia esse tipo de música, ou que ouve esse tipo de música, ou que consome esse tipo de produto cultural, gera um senso de conforto, uma sensação de cumprir expectativas. Você já sabe o que esperar e, ao cumprir essa expectativa, você se sente, sabe, apaziguado. Então seria um modo de realmente embotar os sentidos das pessoas. Essa é uma visão que é desenvolvida nesse artigo de uma maneira bem mais complicada do que isso, mas é basicamente o tipo de produção cultural que anestesia a audiência. Não leva você a refletir, não leva você a ter que acessar sentimentos profundos, não leva você a se abalar, né, a ser incomodado com aquilo. Você assiste, você ouve, você vê e você sai do mesmo tamanho que você entrou. Então, essa é a visão do Adorno e Horkheimer e me parece, né, em muitos sentidos, com a visão também do Ed Mota e da Raiza Costa, quando eles falam desses produtos culturais. E aqui a gente parte do primeiro pressuposto, né, que de fato essa é a mecânica da produção desses produtos culturais. Então, sim, existe uma lógica capitalista por trás disso, sem dúvida nenhuma, e existe uma lógica de consumo, ou seja, produz produtos que são meramente ou principalmente para entretenimento, que não causam desconforto, que não levam a inquietações, que não levam a você, sabe, partir para um outro tipo de reflexão ou de sentimentos complexos. Então, assim, não é a intenção. Não é a intenção porque a intenção é divertir. Você pode pensar num trabalhador que trabalha 8 horas por dia, sabe, num trabalho braçal, o cara chega em casa, vai ver um filme, o cara não quer, certamente, ficar pensando em grandes questões filosóficas. Ele quer ver uma coisa para se divertir e passar o dia. Assim como o esporte, assim como outras formas de entretenimento que são, sabe, esse passatempo para lidar com uma vida pesada, exaustiva e que te destrói dia após dia. Então é claro que a gente pode imaginar que há muitas formas de divertimento que não levam as pessoas a esse incômodo, esse desconforto e essa inquietação existencial que você vai passar dias pensando sobre aquilo. Primeiro ponto, então vamos partir desse pressuposto. Os produtos da indústria cultural ou da cultura de massas, eles não visam perturbar os espectadores e quando fazem isso, geralmente não são tão bem vistos assim pela audiência, não são tão bem recebidos pela audiência assim quanto outros produtos que cumprem essa expectativa. A outra coisa tem a ver com essa ideia de hierarquia de gosto, né? De modo que algumas pessoas seriam capazes de apreciar, sabe, produtos culturais ou criações culturais mais refinadas. E aí você entra no vídeo da Raiza Costa, quando ela vai falando ali que produtos artesanais são muito mais interessantes, né? São muito mais bem construídos do que esse produto massificado da indústria cultural. Aí há divergências, né? A gente pode pensar que o que é ser bem construído, o que é ser bem produzido, porque há sobreproduções multimilionárias na indústria da música, na indústria do cinema, que realmente são trabalhos, formalmente pelo menos, e visualmente muito bem feitos e muito mais sofisticados do que muitos filmes que são, sabe, produções independentes, que são altamente reflexivos, mas que são toscos, né? São produções toscas, mal editados muitas vezes, mal filmado, sabe, granulado o negócio, às vezes tem intenção, mas você tem produções aí que são bem toscas, que podem trazer essa carga de reflexão, de pensamento, de inquietação, mas que não são bem produzidos. A indústria cultural é boa em produzir coisas, sabe, bem amarradinhas, bem feitas, visualmente chamativas ou auditivamente interessantes para que você, sabe, queira ouvir mais, queira dançar na balada com as suas amigas, com seus amigos, queira, sabe, repetir infinitamente aquelas músicas. Tem músicas que você ouve, que você até gosta da música, que são de difícil acesso, mas que você não consegue ficar ouvindo num loop. Você não vai ficar ouvindo, sabe, 20, 30 vezes aquela música, enquanto que a produção cultural da indústria cultural, né, essa produção cultural massificada, ela tem esse apelo que faz com que você queira ouvir mais e dançar e, sabe, se divertir. Então, não me parece que esses objetos, eles cumpram os mesmos propósitos, embora geralmente os produtos da indústria cultural sejam muito mais bem produzidos do que obras independentes ou artesanais. Então, como disse no começo, pode ser que haja sim uma hierarquia de sofisticação na produção cultural, mas isso não quer dizer que formalmente indique algum tipo de qualidade. Pode ser que a produção cultural
refinada não seja tão bem embalada assim quanto a da indústria cultural. Aí, sobre o gosto, né, e eu acho que aí entra o grande problema, porque aqui parte de duas visões que são complementares. De um lado, você tem o Ed Mota chamando de burro quem curte hip hop, e por outro lado, a ideia de que houve ultraprocessados musicais, são pessoas que não conseguem apreciar o refinamento. O lance da burrice é ridículo, sinceramente. A fala do Ed Mota não é a primeira vez que ele fala isso, não é a primeira vez que ele joga esse tipo de ideia aí, ele gosta de polemizar também, então assim, acho que ele tem um certo prazer em causar esse tipo de atenção, então não é a primeira vez que ele joga esse tipo de ideia, mas chamar de burrice quem curte algum gênero musical que você não curte, ou que você não acha que seja interessante, ou que você não acha que seja refinado, isso sim é um sinal de burrice, porque não tem nenhuma relação entre ser inteligente e gostar de certas obras musicais, ou de certos gêneros, ou de certas formas musicais ou artísticas no geral. Não tem nada a ver com burrice. Pelo contrário, se a gente for pensar no que é a apreciação artística, o que é a apreciação estética, isso não tem a ver geralmente com racionalidade, tem a ver com gozo estético, tem a ver com sensação, tem a ver com sentimentos. Então, assim, a gente aprecia certas obras de arte porque elas nos causam uma sensação de prazer, de gozo estético, que não é, como eu falei, geralmente racional. Pode ser que haja arte mais cerebral, pode ser que haja tipos ou formatos artísticos que apelam mais para reflexão, para o pensamento, mas geralmente você curte uma obra de arte porque aquilo ali mexe com você. É algo visceral, é algo interno, é algo, sabe, emocional, é algo que te, sacode por dentro. Quando você ouve, por exemplo, uma música que você gosta, isso vibra alguma cordinha lá dentro de você que você, gente, coisa linda, que emocionante, às vezes vem lágrima nos olhos, porque é isso, o prazer estético, ele é um prazer sensorial. Você vai para o museu e você vê uma obra de arte muito bonita, isso te gera uma sensação de emoção, não é, como eu falei, geralmente racional. Isso não exclui obras racionais, obras que você tem que pensar, que são difíceis de serem acessadas, mas no geral tem a ver com prazer, tem a ver com sentimentos. Então chamar de burrice alguém que curte hip hop é desconsiderar aquilo que faz com que as pessoas apreciem a arte. O que faz com que pessoas apreciem a arte do Ed Mota. Não tem a ver com coisa cerebral. A pessoa não gosta de Ed Mota porque ela pensou e refletiu, o Ed Mota é legal por tais pontos, né? Faz uma lista ali de critérios de qualidade que o Ed Mota cumpre. Eles curtem o Ed Mota porque eles ouvem a música do Ed Mota e caralho, que legal, que massa, e vão lá e ficam, animadas. Então, tem a ver com sensação. Mas, além disso, também tem um aspecto que é um aspecto sociocultural, né? Ou seja, a gente curte certos tipos de música porque são as músicas às quais nós somos expostos ao longo da vida, né? É aquilo que a gente teve a oportunidade de ouvir. Então muita gente curte funk, pagode, hip hop, curte, samba, curte música pop no geral, curte vários tipos de músicas que são mais populares e mais acessíveis porque tiveram essa exposição a esse tipo de música. São as músicas que seus amigos ouvem, são as músicas que tocam na balada, são as músicas que tocam no rádio, são as músicas na televisão. Então são as músicas às quais elas foram expostas. E são as músicas que dizem pra ela alguma coisa, de algum modo ou de outro. Então, assim, o cara que tá na quebrada e ouve hip hop, aquela canção, aquele tipo de música fala da realidade dele, e fala sobre ele, e ele se identifica naquela música que ele ouve. Então não tem a ver com burrice, não tem a ver com falta de refinamento, inclusive, como insinua ali a Raíza. Tem a ver com aquilo que você foi exposto. E isso também indica um recorte de classe. Isso também indica um aspecto de condições sociais para que você possa ouvir e apreciar certos tipos de músicas. Quando ele fala, por exemplo, que ele representa ali, o melhor que tem a raça, né? Ele se refere ali sobre o fato de ser preto, que ele representa o que tem de melhor da raça, e depois fala sobre música clássica e jazz. Primeiro que a música clássica não seria uma representação daquilo que ele entende como o máximo de expressão da raça negra, porque não é. É uma expressão da música europeia, em grande parte, brancos, homens europeus. Então, assim, nesse sentido, já contradiz um pouco isso no começo. Mas o jazz, sim, você tem ali uma expressão que nasce nos Estados Unidos, se torna um fenômeno musical e é uma música bastante refinada, requintada, bastante complexa. E muitas vezes exige uma certa formação musical para compreender aquilo ali, uma certa educação musical. Eu posso falar por conta própria aqui, né? Por exemplo, eu cresci no lar que havia acesso à música clássica. Desde muito pequeno eu ouço música clássica, eu toco piano clássico, então eu tive acesso a isso. Tive a oportunidade de ouvir esse tipo de música e na minha adolescência passei a curtir rock. Então, assim, são dois gêneros musicais que fazem parte da minha formação como ser humano e como alguém que aprecia música. É música clássica e rock. E para mim eram as únicas músicas que tinham valor.
Inclusive os Beatles, né? Que eu sou um grande fã dos Beatles. O vídeo da Raíza me fala pessoalmente porque, sabe, é uma banda que eu mais ouvi na vida. Mas depois, quando eu fui tentar ampliar meu repertório de música, né? De audição de música, eu preciso de uma educação, eu preciso que você, sabe, investigue e aprenda e compreenda como aquela música é composta. Quando eu fui ouvir jazz, por exemplo, para mim não era acessível. Foi preciso realmente uma formação. E ainda hoje tem tipos de jazz, tem certos músicos de jazz bastante conhecidos que não me atraem, que não me agradam. Assim como a ópera. Embora eu curta a música clássica, sinfônica ou para piano, ópera não é minha praia. Então, assim, para isso é preciso que você adentre esse universo e esteja disposto a compreender aquela mecânica, até porque são composições que já não são da nossa época. A música clássica tem um contexto específico, tem uma época, tem um momento, tem, sabe, todo um entorno ali que permitiu que aquela música florescesse e se tornasse o referencial de música sofisticada. Assim como o jazz também. O jazz já é uma representação de um passado próximo, mas do passado, e assim por diante. Então, mais do que burrice, não ter acesso a certos gêneros musicais tem a ver com falta de oportunidade para muita gente. E mesmo quem for exposto a isso sem a formação musical necessária, talvez não aprecie aquilo. Pode ir lá ouvir uma sinfonia de Beethoven e achar aquilo ali um saco. Pode ouvir uma música, um jazz, sei lá, um Cole Porter, e achar aquilo ali um saco. Então, para isso, é preciso sim uma formação musical. Que, claro, também passa pela compreensão da sofisticação e do refinamento daquela música, mas também tem que ter aquele elemento de mexer com você, né? Que tem a ver com o elemento da estesia, tem a ver com o elemento do prazer estético, que é você ouvir uma coisa e, nossa, que legal, olha só que... Nossa! Então, voltando à frase do Ed Motta, ele basicamente está dizendo que essas pessoas são burras porque elas são pobres. Então, assim, elas são pobres, elas não conseguem compreender uma música refinada. Quando, na verdade, não há essa disposição, quando nem sequer há um incentivo para que elas, sabe, conheçam outras formas musicais diferentes. Nessas falas, né, tanto do Ed Motta quanto da Raíza, há uma série de preconceitos sobre o que é a apreciação musical. A primeira delas é de que haveria uma hierarquia de gosto musical, ou seja, de que você é capaz de apreciar certa forma e outra pessoa não é capaz de fazer isso. Ou pelo menos de que aquilo que eu curto é mais sofisticado do que o outro gosta, porque sempre é assim, né? Se a gente for pensar na história da humanidade, por exemplo, praticamente todos os gêneros, todas as formas, todos os grandes compositores, eles foram criticados quando eles chegaram, quando eles começaram a criar. Basta pensar no Beethoven, por exemplo. Beethoven era alguém que, quando começou a compor e começou a sacudir o cenário da música clássica, ele foi criticado porque ele era considerado muito visceral, muito emocional, muito passional, né? A patética ou a passionata, as sonatas dele, né, famosas. Então, assim, ele é criticado porque a música clássica anterior, Haydn e Mozart, eram músicas mais sutis e mais delicadas até, e mais controladas, né? O Beethoven vem com aquela explosão. Então ele foi criticado por causa disso, ele foi criticado porque ele rompia com paradigmas da música anterior, do formato anterior. Então, assim, todo mundo, o jazz foi muito criticado. O próprio Adorno, né, que escreveu esse texto aqui, ele criticava muito o jazz. Para ele era uma subforma de música, era uma música que não era inteligente, era uma música que não era refinada. Para ele, o que era o referencial era a música clássica. Então, aquilo que o Ed Motta critica hoje, né, o hip hop, dizendo que ele representa o jazz, que é a forma elevada, era aquilo que o Adorno criticava nos anos 50, ele criticava o jazz. Então, assim, os Beatles foram muito criticados quando começaram a compor e começaram a fazer suas músicas. Era uma submúsica. Então, assim, aquilo que você considera como submúsica hoje, o seu gosto também já foi submúsica no passado. E isso demonstra como esses critérios, eles são também maleáveis, né? A gente pode achar que existe uma forma rigorosa, fechada, e que isso aí serve para poder avaliar tudo. Na verdade, não. Na verdade, isso vai se transformando com o tempo. Possivelmente, muita produção cultural hoje da música pop, da indústria da música, vai ser lembrado no futuro como uma grande expressão musical do nosso tempo. O que vai ser lembrado? Eu não sei. Basta pensar no Michael Jackson. Michael Jackson, que era um cantor pop, da era do videoclipe, e que hoje em dia é considerado como um grande artista, sim, e tem canções que são canções clássicas da música pop. A Madonna. Então, sim, é claro que a gente pode pensar que talvez ali uma ou duas canções da Taylor Swift acabem sobrando no futuro e seja vista como uma grande intérprete do seu tempo. Não sabemos. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí. Primeiro sobre a fala do Ed Motta, né, sobre quem curte hip hop que é burro, e depois esse trechinho do vídeo da Raíza Costa falando sobre produto cultural, né, sobre esses ultraprocessados da música, né. Como é que você entende isso? Como é que você compreende essa hierarquia do gosto, se é que ela existe, né? O que você pensa sobre isso, sobre essas duas falas? O que você curte ouvir na música? O que você curte ouvir? Que tipo de música, que tipo de gênero? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força, se cuide por aí e um forte abraço. Tchau!